tudo bem? Agora nós vamos fazer uma breve revisão sobre cianose. Lembrando que esse conteúdo ele é muito tranquilo, muito simples, a gente já viu algumas coisas dele durante as outras aulas, de revisão. E eu estou utilizando aqui um slide feito por alguns colegas meus, deixando aí todos os créditos para eles, o nome deles está aí na tela. Eu decidi utilizar o slide dele porque ele está bem bonitinho, cheio de imagens, bem organizadinho. Então, eu tomei aqui a iniciativa de utilizar aqui o slide deles, certo? Mas vamos lá começar. Primeiramente, a gente tem que lembrar o conceito de cianose. Como a gente já falou algumas vezes, o conceito ele tá meio claro pra gente, que cianose é a coloração azulada da pele e das mucosas. Por que ocorre cianose? Na maioria das vezes é uma condição devido à má oxigenação do sangue ou a má circulação, desse sangue. Às vezes também pelos dois motivos, má oxigenação e má circulação. Então, como é que a gente vai fazer ali o diagnóstico de uma possível doença definida ali só observando a cianose? É muito difícil, por isso que a gente vai precisar de exames laboratoriais. Na maioria das vezes a gente vai ali fazer uma análise da quantidade de desoxihemoglobina presente no sangue. Porque a cianose ela é causada ali pelo aumento da desoxihemoglobina, Quando há mais de 5 gramas por decilitro, significa que na maioria das vezes é uma má oxigenação do sangue e devido a causas pulmonares, Então, a gente vai falar um pouco mais quando a gente for falar dos tipos, de cianose. Mas as principais causas, principalmente devido a doenças pulmonares ou algum problema cardíaco, algum problema na circulação em si, nos vasos, algum trombo, ou às vezes mesmo a própria insuficiência cardíaca, E também a gente também vê bastante cianose quando nós somos expostos a ambientes frios, água gelada ou mesmo o ar, gelado. Por que isso ocorre? Quando a gente está ali em lugares muito frios, a gente tende a fazer uma vasoconstrição. Por quê? Porque a vasodilatação, ou mesmo o tamanho normal ali do vaso, ele permite uma passagem maior de calor do corpo para o meio, Então, isso dificulta ali o corpo permanecer na temperatura ideal. Então, a gente tende a fazer vasoconstrição. Isso impede a chegada de muito sangue ali na região e, consequentemente, a oxigenação do tecido, certo? O diagnóstico é muitas vezes feito pelo exame físico, histórico clínico da pessoa e exames laboratoriais, como eu falei, para a gente ver ali a concentração de desoxihemoglobina. É importante também a gente ver se tem a presença ou não desse sinal aqui, que pode ser chamado de baquetismo ou hipocratismo digital, que se refere a esses dedos globulosos aqui, na maioria das vezes está associado a uma insuficiência cardíaca, certo? A gente pode ali classificar a cianose como leve, moderada ou grave, isso depende muito da experiência de cada médico, A gente vai definir ela ali com cruzes, e a fisiopatologia, que nem eu falei, pode ser de 4 tipos principais. Primeiramente, a gente tem a central. No que se refere a cianose central? A cianose central, ela é causada pela diminuição da oxigenação do sangue. Então, na maioria das vezes, a central, ela vai estar ali envolvida com algum problema pulmonar, na maioria das vezes. Então, está dificultando ali a oxigenação adequada do sangue. Então, é interessante a gente destacar que esse tipo de cianose, ele não melhora com aquecimento local. Porque o aquecimento local vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente vasodilate um pouco mais. A gente vai parar de vasoconstringir muito, muito fortemente. Mas isso não vai melhorar muita coisa, porque se não tem oxigênio para ali oxigenar o tecido, não vai melhorar em nada. Já a periférica, ela melhora quando a gente
aquece o paciente, porque a cianose periférica ela é causada ali pela redução, né, da perfusão sanguínea em tecidos periféricos. Então, o sangue ele tá oxigenado, mas ele não consegue ser bem reaproveitado pelos tecidos, porque ele não consegue muitas vezes chegar até o local devido à vasoconstrição periférica intensa. Mas ele também pode ser causada pela insuficiência cardíaca, que não vai conseguir ali circular, né, o sangue adequadamente. Também pode ter algum tipo de obstrução vascular, como a trombose também, que não vai permitir, né, a passagem de sangue adequadamente para certas regiões. E aí, quando a gente vai ali fazer o aquecimento do paciente, ele vai ali aumentar o fluxo sanguíneo local. E aí, essa cianose, ela vai, né, não vai mais ser encontrada ali no paciente que tem cianose periférica. O tipo de cianose mista, ela ocorre pela uma união dos dois tipos de cianose, então central e periférica. Por isso que a gente vai encontrar a cianose mista em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo. E alterações da hemoglobina se refere a modificações, né, na hemoglobina que impede a fixação de O2 por esse pigmento. Então, a presença de alguns tipos de componentes, né, metahemoglobina, sulfohemoglobina. Então, a hemoglobina ela se liga a outros componentes e isso impede com que ela se fixe ao oxigênio. O tratamento ele é feito com base na causa. Calma lá que eu fiz bagunça aqui. O tratamento é feito com base na causa. Então, a oxigenoterapia é quando o paciente ele tem dificuldade ali de oxigenar o sangue por algum problema pulmonar. A gente não vai fazer oxigenoterapia em um paciente que tem algum problema cardíaco na maioria das vezes, porque ele tem problema de circulação e não de oxigenação. Então, medicamentos a gente vai fazer ali, né, para aumentar para aumentar a vasodilatação, né, para facilitar ali o bombeamento de sangue. A cirurgia, na maioria das vezes, a gente vai fazer quando tiver alguma alteração ali na composição do coração. E o aquecimento quando for causado ali pela exposição prolongada em temperaturas frias. E é isso. Falei muito rápido. Muito obrigada pela atenção.